Paz do Senhor, meu povo. Bora orar nessa madrugada? Nessa madrugada o Senhor colocou um desejo de compartilhar com vocês um testemunho sobre a minha vida, mais um. Na verdade, um dos motivos que eu tive coragem de gravar vídeos foi justamente para contar as maravilhas que Deus fez e faz na minha vida, porque são muitas, muitas e muitas. Tanto tem uma amiga minha que fala assim: por que tu não escreve um livro? Mas, Leidinha, te amo. Mas eu falei, não sei, quem sabe o dia. Mas aí eu sou consagrada a missionária para a honra e glória de Deus. E devido a uns problemas de saúde, uma hora eu conto o que eu tenho. Eu não posso pegar muito sol, não posso andar muito, não posso ficar muito em pé. Mas meu coração queima de vontade de falar de Deus, porque eu sou apaixonada por Jesus. E eu orando a Deus, Senhor, me dá uma estratégia de cumprir o teu propósito na minha vida. Se o Senhor me deu esse cargo, eu tenho que trabalhar para ti. E eu não sabia como, e aí orando esses dias de madrugada, e o Senhor colocou na minha mente fazer os vídeos. Já fazia um tempo que eu vinha já amadurecendo, mas não tinha coragem. Até que o Senhor tocou em mim, eu tive aquela coragem, eu levantei e comecei a gravar um vídeo. Deus já falou com pessoas lindamente, graças a Deus, dom e agora seja para Ele, que Ele cresça e eu diminua. E eu não tenho nada, a luz não tá muito boa, peço que me perdoe que eu não tenho aqueles equipamentos. Meu celular também não é daqueles top de linha, mas eu louvo a Deus por eu ter esse aqui que meu marido me deu. Eu não sei ainda editar vídeos, mas eu vou aprender a entregar uma coisa de melhor qualidade. Meus bichos podem latir, meus cachorros, que eu tenho muitos menininhos de mamãe, né, príncipes? E a minha gata aqui hoje para estar precisando de libertação, que ela tá terrível, viu? Não sei o que foi que ela viu. Então, assim, qualquer coisa, me perdoe, porque meus vídeos não tem edição. Do jeitinho que eu gravo, eu compartilho. E eu quero pedir para você que estiver vendo esse vídeo, compartilhe, dê um likezinho, porque quando você faz isso, a plataforma ela pode indicar o vídeo a outras pessoas. E isso chama-se fazer missões. Pode chegar numa alma que está sedenta, que está precisando. E isso pode ser através de você, tá bom? Então assim, bora lá? Grandes são as coisas que Deus tem feito e fez na minha vida. E a palavra do Senhor fala: fazei conhecidas as minhas maravilhas. Eu quero primeiramente começar com um salmo, o salmo de Davi, que é o salmo 27, que fala assim. O salmo 27 e o verso é o 10. Porque quando meu pai... Não, eu vou começar pelo 1 aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei. Aí eu pulo lá para o 10. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Eu vou repetir. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Olha que lindo isso. Ciúme, que a gata tá perto de mim, ele tá com ciúme. Queridos, há muitos anos atrás, acho que uns 30 anos, a gente veio da Bahia pra cá. A minha mãe, meu pai e meus 5 irmãos, éramos seis irmãos ao todo. Somos baianos e a gente veio pra cá, meu pai veio pra cá, meu pai ele era vaqueiro e veio pra cá com uma proposta de trabalho. Antes de tudo, hoje eu quero falar de sonhos, tá? Eu não sei se você já desistiu do seu sonho, dos seus sonhos. Eu não sei se você está no processo de conquistá-los, ou não sei se você está querendo fracassar. Mas eu oro a Deus e eu peço que no final desse vídeo os teus sonhos estejam ressuscitados, avivados para a honra e glória de Jesus. Amém? Quando a gente veio da Bahia para cá, meu pai ele veio para poder trabalhar, como eu tô falando, que ele era vaqueiro. E com o ano que estava aqui, a gente morava numa roça, morava numa fazenda onde ele era
pessoa que tomava de conta, né, chama capataz. E nós já estávamos na época de estudar, aquele tanto de criança, minha mãe com 6 meninos, e meu pai resolveu comprar uma casa na cidade, uma cidadezinha aqui próxima. Eu moro na cidade de Parauapebas e ela comprou em Curionópolis na época. E a gente veio embora e meu pai ficou lá. E minha mãe arrumou uma funcionária pra ficar lá, fazer comida, limpando a casa pra ele, né? Meu pai se apaixonou por essa funcionária. Tinha 6 filhos, nós éramos 6, ele se apaixonou por ela que tinha 6, que era bem mais jovem que minha mãe. E abandonou minha mãe e a gente, né, por causa dela. E naquela época não tinha esse negócio de pagar pensão como hoje. Tudo era muito difícil. E assim, foi muito difícil para minha mãe, né? Ela teve que trabalhar muito para criar a gente. Nós passamos muita fome, passamos muita necessidade, sem querer falar assim, minha mãe chegou ao ponto de ter que fazer coisas muito baixas para dar comida pra gente. Na época não tinha emprego, década de 90, não tinha emprego, uma cidade pequena, e foi muito difícil, né? Minha mãe cozinhava em garimpo, teve que se prostituir para dar comida pra gente. Eu lembro que minha mãe, a gente não tinha mais nada, ela vendeu a casa, ela vendeu as panelas, ela vendeu até roupa dela, ela teve que vender quando não tinha mais nada. Lavava roupa pra fora, cozinhava em garimpo. Eu lembro até hoje que eu passava o dia todo com a bateiazinha dentro de um buraco, tentando achar ouro. Até hoje, acho que eu ainda sei batear. E chegou um ponto que não tinha mais nada. A única coisa que ela tinha para vender era o corpo. 6 filhos e a gente ganhou uma casinha de taipa, de chão batido, uma casinha bem mesmo humilde para poder morar de graça. E eu lembro que ela saía para... Eu sempre fui muito madura para... Acho que a vida me fez ser madura muito cedo. E ela saía de madrugada e ela falava assim: minha filha, não dorme. Não dorme porque mamãe vai chamar você para fechar a porta, porque a porta não tinha tranca, era tramela. Tinha que fechar pro lado de dentro. Ela falava assim: minha filha, fica esperta, não dorme, porque minha filha tem que fechar a porta para mamãe sair. E eu ouvi ela falar assim, quando ela estava se arrumando para as amigas dela: eu não gosto de fazer isso. Eu não gosto de vender meu corpo. Eu só faço isso porque meus filhos não podem morrer de fome. Ai, gente, era muito triste. Eu, com 10 anos, eu chorava. Eu chorava quando eu ouvia minha mãe falar aquilo. E ela falava às vezes assim: minha filha até dorme um pouquinho, mas quando a mamãe chamar, minha filha acorda, porque eu não posso chamar a mulher. Aquele tanto de criança dormia só no quarto. E ela falava assim: mamãe não pode chamar muito alto, porque senão vai acordar os mais pequenos, e vão ficar chorando. Que era a minha outra irmã. E quem disse que eu cochilava? Não, aquilo ali pra mim era uma responsabilidade tão grande que eu não podia dormir. Então eu ficava esperando e eu ouvia as conversas dela com as colegas dela lá, trocando de roupa. Aí até que ela chamava: bora minha filha fechar a porta. E eu tinha que levantar cedo também para abrir a porta para ela quando ela chegava. Nisso minha mãe ficou doente de hepatite. Nós não tínhamos dinheiro para comprar remédio, não tinha nada, nós não tinha... Meu Deus, meu pai não dava nada pra gente. A gente chegou aí uma vez pedir ele expulsou a gente, disse que não era burro de carga. Enfim, eu não quero nem falar muito hoje de pai, porque hoje eu cuido dele, a gente cuida dele, ele tá com câncer. Então assim, meu pai, e a Bíblia diz honrar pai e mãe. A Bíblia não fala para abrir exceções. Ah, se ele foi ruim pra ti, tu não precisa honrar. Não, é honrar pai e mãe e pronto, tá? Você não consegue liberar o perdão para seu pai, meu querido, você precisa. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode declarar o perdão. Declarar obrigação sua. Você pode fazer. A mágoa quem tira é Deus.
Mas quando você decide perdoar, Deus ele começa a tratar você por dentro. Hoje eu não tenho um pingo de mágoa do meu pai, eu amo. Não tenho um pingo de mágoa dele. E porque eu decidi perdoá-lo. Declarei por várias vezes, não tenho mágoa de pai, não tenho mágoa de pai. E Deus, se tinha alguma mágoa, Deus tratou. Eu amo. Cuido dele hoje, né? E assim, o que acontece? A gente ficou numa situação em apuro. Meus irmãos mais velhos tinham 15, 16 anos. O que tinha 16 logo arrumou uma companheira. Inclusive era amiga da amante do meu pai na época. E assim, o fardo de manhã foi maior. A gente não tinha nada, a gente não tinha nada. A gente tinha que pedir fato em açougue, vocês sabem o que é fato? É tripa. Tinha que ser, minha mãe pedia, a gente ia tratar nos lagos. Lá tinha muito lago de onde o pessoal cavava para poder procurar ouro, ficava aquelas represas, a gente ia tratar. E é assim que a gente vivendo. Pedia hoje um pouco de arroz ali, e tinha uma vizinha que eu lembro dela com muito carinho, que todo dia ela colocava uma panela bem grande de arroz para cozinhar, e de propósito, para sobrar, aí ela chamava a gente, chamava minha mãe no fundo do quintal, porque era de tábua, assim, não era que nem hoje que é tudo muro, era de tábua, para dar pra gente escondido do esposo dela, porque ele brigava, e a gente ficava, à noite, a gente ficava horas e horas esperando ela chamar a gente, quando ela ia lavar a louça lá no fundo do quintal, que naquele tempo era uma trempezinha que lavava a louça, e não era que nem hoje tem pia, fazia um giral, que chama aqui, né, no Pará, aqui, né, chama assim, giral, que é uma trempe, coloca umas tábuas, aquela bacia de coisa pneu, e a gente ficava esperando eles comer, ela ia lavar a louça lá no fundo do quintal, pra ela dar pra gente aquele resto de arroz escondido. Gente, era um arroz tão... A fome é algo difícil. Era um arroz tão gostoso. Aquele arroz era tão saboroso. E era só arroz. Mas aí Deus não desampara os seus. Por isso que eu li esse salmo. Deus, ele não desampara os seus. Então, minha mãe doente de hepatite, eu lembro que o olho dela era amarelinho, ficou amarelo. Só tomava remédio do mato, não tinha dinheiro para comprar remédio nenhum. E aí Deus, de repente, começaram a jogar uns lixão, fizeram um lixão lá perto de casa, bem próximo mesmo, muito perto. E nesse lixão jogava cebola, tomate, maçã, abacaxi, jogava muitas frutas, até carne já estragada. E foi a nossa salvação. Foi a primeira vez que eu comi maçã na vida. A gente pegava aquelas coisas podres, tirava aquilo que era podre e sobrava só aquele pouquinho que prestava e a gente comia. Aí mãe pegava também, o meu irmão trazia uns tomate também lá de onde ele estava trabalhando, ela picava, fazia aquela salada e a gente comia com aquele arroz que aquela vizinha dava à noite, na janta. De dia, era outros 500. Às vezes tinha, às vezes não tinha. Café da manhã, eu vim conhecer depois de adulta. Eu não sabia o que era tomar café da manhã. Para mim nem existia isso. Depois que eu fui trabalhar em casa de família, foi que eu fui saber que a gente tomava café da manhã. Enfim, a vida foi passando. Lá o dono dessa casinha que a gente morava pediu não, a gente saiu para ir trabalhar lá numa roça. Quando a gente chegou, ele tinha colocado placa de venda e a gente estava lá dentro, né? E aí depois ele disse para minha mãe que a gente tinha que sair. Saímos, ficamos rodados mesmo. E aí foi na época que apareceu o tal do sem terra. Só para deixar aqui claro, não concordo com invasão de terras, de forma alguma. Na época a gente era criança, minha mãe analfabeta, sem conhecimento nenhum, sem ninguém, nós éramos baianos, em uma terra desconhecida, não tínhamos parente aqui, tínhamos uma tia aqui onde eu moro hoje, na cidade de Parauapebas, mas que também era muito pobre também. Então assim, a gente não tinha como viver, a gente não tinha...
Só Deus mesmo, e aquele tanto de criança. Apareceu o sem terra. Minha mãe foi, olha, minha mãe era uma mulher muito trabalhadora, muito ativa, muito comunicativa. E eles estavam acampados lá na beira da pista, lá da cidade, e minha mãe foi lá, logo teve uma, como é que eu posso falar, invasão num caminhão que tinha laticínios, iogurte, leite, e minha mãe, aí deram um tantão lá pra mãe, eu nunca tinha tomado Danone na vida, ninguém lá em casa. Minha mãe chegou aquele tanto de Danone, leite de caixinha, aquela coisa. Ai, a gente achou aquilo tão lindo, tão chique. Falei, meu Deus, a senhora ganhou isso no Sem Terra. Foi, mãe. Aí a mãe chegou animada. Eu vou entrar no acampamento. A gata tá terrível. Deus, liberta, pai, essa gata. Aí o Ben fica com ciúme, que é o meu cachorrinho, fica com ciúme. E aí ela falou, ó, nós vamos mudar pro Sem Terra. Porque lá eu fiquei sabendo que eles dão uma cesta básica de arroz, feijão e algumas coisinhas. E a gente pode montar um barraquinho lá de lona ou palha. Então vamos. E a gente foi. Vocês lembram do massacre de Eldorado, dos Carajás? Pois é, era esse Sem Terra. A gente não sabia o que ia acontecer. Fomos pra lá, mas eu sempre, eu sempre fui muito madura, assim, e eu não gostava. Teve uma época que eu até achei bom, mas de início eu não queria de jeito nenhum. Eu fui, passei um tempão, me diverti muito, eu era criança, era muito bom, legal, aqui todo mundo acampando, dormindo junto, dormia 30 pessoas em um mesmo barracão, e até que chegou uma época que eu tava perdendo muita aula, eu sempre gostei de estudar, hoje que eu tô mais preguiçosa pra isso. E aí eu falei, mãe, eu não quero mais, eu quero ir pra escola. E minha mãe falou, faz assim, nós vamos acampar na estrada e você vai pra aula. E eu fiquei numa casinha nossa lá, na época minha mãe já tinha conseguido uma outra casinha de tábua, né, lá na cidade, e eu fiquei lá. E eu fui para a escola. Quando foi 5 horinhas, eu cheguei. 6 horas, 18 horas, eu vi gritos no meio da rua, lá da cidade. Lá da rua que eu morava, gritos horríveis, muitas mulheres desmaiando. E eu cheguei na casa da minha vizinha, eu falei, o que é isso? Ela falou assim, você não sabe, eu tinha 11 anos. 11 anos e meio, quase 12 anos. Não, Não, já tinha 12. Já tinha 12 anos. Acabaram de matar todos os sem terra. Falaram assim pra mim. Ali eu perdi meu mundo. Falei, minha mãe morreu. Minha mãe, meus 3 irmãos que estavam lá e a minha cunhada. Eu falei, minha mãe morreu. Meu pai, eu não tinha notícia dele. Meu pai disse que tinha voltado lá pra Bahia. A gente não ouvia falar dele mais. E meu mundo acabou ali. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida sem minha mãe, sem os meus irmãos? Tinha mais 2 irmãos que estavam trabalhando de vaqueiro. E eu saí correndo. A casa que eu estava ficava na rua do hospital. E eu saí correndo a pé, saí correndo. Aí veio um jovem amigo meu, falou em uma bicicleta, falou, não, deixa que eu te levo lá. E eu fui, cheguei lá, eu fui entrando no hospital adentro e eu vi muitos corpos. Na hora que eu fui entrando, uma pessoa completamente louca tirou um revólver, apontou assim em mim e falou, não entra, não entra. Era um dos integrantes que eu conhecia, que era meu amigo, mas ele estava cego ali, ele não estava conseguindo ver nada, eu acho, ele estava em choque, né, e ele não me reconheceu, ele apontou, assim, o revólver falou, não entra, eu voltei para trás, já passando mal, falei, cadê minha mãe, Hoje quando eu lembro, é uma coisa que dói muito, porque foi um dos maiores desesperos da minha vida. E aí me levaram para casa, depois o meu outro irmão chegou, também estava em choque, que estava também procurando ela. Ai, e a cena mais linda dali, gente, eu via tanta gente desmaiando, porque lá naquela cidadezinha muita gente estava fazendo parte desse movimento, muita gente mesmo.
E aí, quando eu olhei de longe, eu vi minha mãezinha vindo com... ela fazia umas trouxonas, baiana, umas trouxonas de roupa na cabeça, assim. Mas os meus irmãos ali, eu ajoelhei, caí por terra e agradeci a Deus. Falei, meu Deus, obrigada, minha mãe tá viva. Minha mãe passou uns 15 dias em choque, sem falar com ninguém. Morreram 19 sem terras. O meu irmão levou um tiro de raspão no joelho dele. Minha mãe perdeu um companheiro dela que ela tinha, namoro, não sei direito. E a gente perdeu um vizinho muito próximo também, de frente, irmão da minha melhor amiga, que inclusive ficava comigo lá em casa, ela. E daí a gente começou, minha mãe falou, não vou mais pra lá. E eu dei graças a Deus. Depois que passou o choque, ela falou, não, eu vou sim, já lutei muito, e eu tenho que ganhar meu pedacinho de terra. Nós não éramos crentes, tá, gente? A gente era baiano, a gente tinha uma cultura totalmente diferente. Lá na Bahia, minha mãe, ela mexia com macumba, era católica, macumba. Era a cultura daquele povo lá. Graças a Deus, minha mãe morreu liberta, morreu crente. Hoje é metade da cidadezinha lá onde eu nasci também é cristã, graças a Deus. E era uma mistura assim, né? Como confunde tanto catolicismo com, enfim, com macumba. E a gente chegou, minha mãe voltou lá pro Sem Terra, e depois ela falou, agora você tem que ir. Ela falou comigo, eu estava já com 12 anos, ela tinha medo que eu ficasse só, e eu fui. E eu sempre fui muito, como eu disse, eu sempre gostei de estudar. Logo lá eu fui dar aula para crianças, e eu com 12 anos fui trabalhar com uma sala com 40 criancinhas, porque não tinha escola. Aí montaram a escola de barracão, e a gente, quem queria, sabia um pouquinho, dava aula, né, para aquelas criancinhas. Sempre gostei de lecionar, era minha paixão, desde pequena. Hoje eu sou pedagoga, porém não atuo na área. Depois eu conto pra vocês. Eu vou chegar lá. E aí, minha mãe começou a ficar doente, a gente ganhou terra. Só que tem uma coisa, uma mulher já de idade, os filhos já tudo casado, cada um tinha seu canto, só não, aí os três mais, eu sou gêmea, né, o meu outro irmão gêmeo era adolescente, eu, e minha outra irmã pequena, minha mãe doente, pressão alta, crise de infarto. A gente ia fazer o que com terra? Ela tentou plantar, não dava nada, gente. Terra é bom para quem tem dinheiro para investir. Quando você não tem, o que você faz na terra? Você não tem dinheiro para comprar cimento, você não tem dinheiro para comprar equipamento, não tem para nada. O que você planta só dá para você comer, né? Então, mãe, eu mesma comecei, falei, mãe, vamos embora daqui, vamos para Paraopebas, que é uma cidade maior, vamos trabalhar, eu já tenho 17 anos, já posso arrumar um emprego, o meu outro irmão também, vamos embora. E comecei, até que ela decidiu. Aí o meu outro irmão também, mais velho, o mais velho de todos, que tinha levado uma bala assim de raspão, ele falou, não, bora mesmo. E ela ouvia muito ele, a gente veio embora. Só que aí eu arrumei emprego nas casas de coisa família, fui trabalhar de empregada lá, naquele tempo era empregada doméstica, né? Hoje funcionário do lar é empregada doméstica. Só que nisso, minha mãe, eu não queria contar agora como que minha filha adotiva entrou na minha vida, porque senão vai ficar muito longo. Ela é minha sobrinha, mas ela tinha 3 meses quando ela entrou. Com 8 meses ela entrou definitivamente na minha vida. Com 3 meses, eu tinha 16 anos, eu cuidei dela. Depois, quando ela tinha 8 meses, eu já tinha feito 17 anos, e aí ela entrou definitivamente para minha mãe criar. E minha mãe, como ela já tinha tido uma crise de infarto, ela perguntou se eu podia ficar com ela, se eu podia criar. Eu falei que sim, mas lógico, eu tinha o apoio da minha mãe mesmo, estando ali enferma. Só que depois minha mãe faleceu. Mas calma aí. E aí a gente veio para Paraopebas, para uma cidade maior.
Eu fui trabalhar, a minha irmã ficava em casa cuidando da minha filha, que é minha sobrinha, que é minha filha, que é minha filha. E do meu outro sobrinho, que também morava conosco, que eram todos pequenos. E minha mãe teve o primeiro derrame, o segundo derrame, e eu trabalhando nas coisas dos outros, 17 anos, estudando, criando minha filha. E minha mãe falece. Minha mãe já tinha morrido crente, graças a Deus. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É difícil demais. Não é fácil, não. A gente era tão pobre. A gente, assim, você pensa que mudou? A gente veio de lá da roça, lá do Sem Terra, 17 de abril. Pensa que ficou melhor? Ficou não, queridos. O começo aqui foi difícil demais, foi até pior. Porque lá a gente pedia um arroz de um vizinho, ele dava aqui, a gente tinha que trabalhar e ganhava pouco. Olha, eu ganhava R$ 70 por mês para trabalhar em casa de família. Ganhava o máximo R$ 150. Eu chegava a um ponto que eu não tinha uma chinela para ir para aula. A minha mãe pedia nos sapateiros, aquele sapato velho que ninguém queria, aquela chinela velha que ninguém queria mais, para mim usar. O único dinheiro que eu ganhava era para comprar remédio para a manhã e alguma coisa para minha filha. A minha filha foi amor à primeira vista. Eu tenho que contar isso em um outro vídeo. É um testemunho lindo, é uma parte da minha vida que eu amo contar, eu amo. É minha filha, ela entrou porque Deus tinha um propósito, eu não posso ter filhos, enfim. Em um outro vídeo eu conto. E o único dinheiro que dava era pra isso, sabe? Aí manhã falece. Aí meus irmãos, tudinho, um foi pro lado, outro pro outro, aí ficou eu, meu irmão gêmeo e a minha filha. E foi barra. Foi barra. A gente passou muito baixo, meu irmão desempregado, arrumava um emprego, às vezes não dava certo. Eu ganhava R$ 150 em casa de família. E eu lembro que a gente comia, mas era língua de boi. Porque naquele tempo, até hoje eu me lembro, era R$ 3 ou era R$ 2 a língua. E a gente comia quase todo dia, quase todo dia, quase todo dia. E, ai gente, até que uma patroa minha, que eu gosto muito dela até hoje, trabalhei na casa há uns 4 anos, gosto dela e da família dela. Ela arrumou um emprego para mim em uma escola e eu fui ser auxiliar de turma. E foi justamente uma coisa que eu gostava muito, que era trabalhar com crianças. Às vezes eu ia para a sala de aula quando faltava professor da aula. Então, assim, foi uma parte maravilhosa da minha vida. Mas você ganhar um salário mínimo, gente, um salário mínimo, pra mim eu tava rica. Fiz um monte de conta. Meu Deus, pra mim poder me livrar dessas contas, depois foi luta. Pensei que eu tava rica, eu ganhava R$ 150, passei a ganhar naquele tempo R$ 600. Falei, fiquei rica. Que nada, vi um monte de conta. Pra mim, meu Deus, só depois limpar meu nome. Eu era muito nova. Eu não tinha costume com tanto dinheiro, pra mim era tanto dinheiro. Só que aí apareceu uma outra oportunidade de eu fazer um trainee para uma grande empresa, uma grande mineradora da área. E eu fiz, passei, fui fazer a parte prática e para subir para a parte teórica. Óbvio que eu pedi conta da escola, que era uma escola pública, né? E fui fazer porque a empresa é muito boa. Só que chegou na parte prática, queridos, teve uma crise, isso foi em 2008, teve uma crise horrível, 2008, foi 2009, uma crise horrível aqui. E aí a empresa falou, ó, infelizmente a gente não vai poder contratar ninguém agora. Adivinha para onde eu fui de novo? Voltei para as cozinhas dos outros. Nesse tempo ganhando R$ 300. Eu trabalhava em um hotelzinho, limpando 12 quartos, lavando e cozinhando para a família que também morava, os donos que moravam lá. De segunda a segunda. A única folga que eu tinha era a partir de 1 hora no domingo. Eu chegava em casa toda arrebentada. E eu lembro que a gente morava de aluguel, eu e a minha filha. Uma casinha que molhava toda. Quando chovia, a água batia no meio da canela, assim.
E eu lembro que eu entrava para dentro do quarto, pegava na mão dela, ela tinha 10 aninhos, 9 aninhos, e eu falava, filha, vamos orar para Deus abrir uma porta. E eu orava, Senhor, abre uma porta de emprego para mim melhor, abre uma porta, Senhor, abre uma porta. Até que eu arrumei trabalho numa loja, e era para mim ganhar 1% das vendas. Ai, Jesus, mas Deus é maravilhoso. Com um mês, a dona da loja, ela gostou tanto de mim, que ela me colocou como gerente de uma parte da loja, a parte de roupa, roupa, tecido, essas coisas. E ela falou, vou te pagar um salário mínimo. Por fim, ela ainda me deu uma casinha para mim poder morar. É meu borrifadorzinho já. Tá ali, soltando ar. E ela ainda me deu uma casinha para mim poder morar. E eu fiquei 1 ano ali. Mas eu queria mais, eu queria mais, eu queria estudar. Eu falava assim, eu quero fazer minha faculdade de pedagogia. Eu quero poder dar uma vida melhor para minha filha. Eu quero ter uma casa, Jesus. Eu não aceito viver assim. Gente, cuidado com o comodismo. Muitas vezes você vive ali naquela vida e não tem coragem de dar um passo por causa do comodismo. Você já se acomodou, ali você ficou com medo, acha que, eu não consigo, eu não sou capaz. Eu pensei assim, quando eu estava lá nas cozinhas dos outros, eu achava que eu só servia para isso. Não estou desfazendo o trabalho da empregada doméstica, mas eu com 18 anos, lavando vazia, limpando bunda de menino, eu achava que eu só servia para aquilo. O diabo colocou na minha mente que eu era uma fracassada, que eu só servia para aquilo ali. Eu me sentia burra. Eu falava, não, eu achava que eu não tinha capacidade para trabalhar em nenhuma casa de gente rico. Para mim, eu só tinha capacidade de trabalhar em casa de gente pobre. Sabe? Para ganhar ali 150 reais. Fala, não sou capaz, não, eu vou quebrar as coisas ali. Eu sou feia, eu sofria muito preconceito por ter cabelo ruim, eu sou negra do cabelo ruim. Naquele tempo tinha muito bullying, tinha muito preconceito. E eu me vitimizava. Não, eu sou isso, eu sou aquilo. Vitimismo. Entendeu? O diabo colocou na minha mente que eu era fracassada. Eu lembro que uma amiga de uma prima minha falou assim, tua prima é tão bonita, inteligente, eu não sei porque que ela trabalha de empregada doméstica. Ora, como? Primeiro que eu não arrumaria emprego em outra coisa. Aquelas palavras mexeram tanto comigo, mas tanto. Falei, meu Deus, por que eu sou tão incompetente assim? Por que todo mundo consegue e eu não? E eu não era crente, presta atenção. Mas aí, só voltando cá na morte da minha mãe. No dia que minha morreu, a gente tinha uma TVzinha bem velhinha na prateleirinha assim, e não sei como a TV queimou. E alguém pegou, tirou a TV e colocou a Bíblia de manhã lá naquele lugarzinho da TV. E queimou também a lâmpada da sala, porque pobre é assim, né? Aí eu ficava lá em casa sozinha, com minha filha pequena, e eu olhava para aquela TV queimada e ela não estava lá, estava a Bíblia. Nada para fazer, não tinha celular naquele tempo. Aí eu falei, quer saber, eu vou ler essa Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, gente, na página que eu abri, parece que contou minha vida todinha. Eu era do mundo, eu gostava de festa, eu nunca fui de beber, eu gostava de dançar, eu gostava... E ali Deus contou minha vida todinha e no finalzinho falava assim, essa vida que tu tá levando pode te condenar ao inferno. Quando eu acabei de ler, eu tava em prantos, eu chorava desesperadamente. Ali eu soube que eu tinha que me converter porque eu estava errada. Ali naquela hora ninguém veio pregar para mim, foi o próprio Deus. O próprio Deus. Sim, mas aí de cara eu não fui ser crente não, fiquei ainda ali, tinha um namorado e ele era um rapaz bom eu chamei ele e falei, fulano, vamos ser crente? Ele falou, até hoje, nunca esqueci, e quando houver cachaça no mundo eu não vou ser crente. E aí eu falei, meu amigo, pois então, você fique com a sua cachaça porque eu vou ser crente. E eu peguei um dia a Bíblia de minha manhã, fui numa igreja, entrei numa igreja batista. Hoje eu não sou mais da batista, mas eu amo sim a igreja batista.
Esperei o pastor perguntar quem queria ser crente, eu falei, eu quero. Sozinha, Deus. Isso tá com 20 anos, tá? E aí, depois que teve esse processo que eu fui trabalhar numa escola, e voltei, como eu falei, né, o trabalho lá na grande empresa, mineradora não tinha dado certo, voltei a trabalhar, fui para trabalhar lá nessas casas dos outros, lá nesse hotel, sofrendo, trabalhei na loja, enfim. E aí eu falei, Senhor, não, eu não aceito, não aceito não. Aí apareceu um concurso aqui na cidade de Paraupebas, e eu tava morando na cidade de Curionópolis. E eu falei, eu vou fazer, eu vou estudar. Detalhe, eu não tinha dinheiro para comprar material para o estudo, porque temos de comprar apostila. E eu comecei a vender meus três de casa para poder comprar. Vendi naquele tempo um aparelho de DVD, vendi não sei o que para comprar. Comprei apostila e eu levantava 2 horas da madrugada. Eu ia orar, depois eu ia estudar. Todos os dias. Comecei a jejuar, orar, estudar, jejuar, orar, estudar, jejuar, orar, estudar. A minha própria chefe falou assim, por que você está fazendo isso? Não sabe nem se Deus quer isso de ti? E ela me criticou e eu falei, Senhor, não vou desistir, não vou continuar. E esse emprego na empresa eu nem tinha mais esperança, né? Porque, enfim, tinha dispensado a gente. E aí eu estudando. E um dia eu tive um sonho. O Senhor falou assim, olha, você vai pedir conta da loja, você vai voltar para Paraupebas, a gente tinha a nossa casinha de tábua que minha mãezinha tinha, né, deixado. Só que era bem acabadinha, tinha entrado já bandido lá, roubado umas coisas lá em casa. Eu tinha medo de ficar lá sozinha com minha filha, enfim. Tinha roubado quase tudo o que eu tinha, por isso que eu tinha ido embora para essa outra cidade. E aí, ele mostrou em sonho, você vai pegar suas coisas, você vai procurar um caminhão tal. Aí Deus mostrou para mim a rua, a cor do caminhão, e Deus falou assim comigo no sonho, ele vai te cobrar R$80. Irmãos, e eu ali orando de madrugada. Eu estava fazendo uma campanha de 30 dias. Deus me deu esse sonho quando eu estava com 29 dias de campanha. Durante esse propósito, eu orava, eu louvava a Deus. Eu estava ali orando, eu e minha filha não tínhamos cama, a cama tinha quebrado, a gente dormia no chão. E um dia eu estava orando, de repente eu vi uma grande, gente, como é que é o nome daquelas caranguejeiras, né, que chama, não sei se aqui chama assim, bem peludona, andando por cima da minha filha. E eu fui matar, eu peguei uma estola para bater nela. Quando eu bati, ela andou para a parede assim. Quando eu fui matar, sumiu, desapareceu. Não era. Ela ainda apareceu umas 2 vezes, 2 dias. Toda vez que eu ia matar, sumia. E depois de dias que eu fui dar conta que era seta maligna, o diabo querendo tirar minha paz. Eu lia, eu ficava lendo com a minha apostila, deu uma dor nesse braço que eu não conseguia mexer. O braço que eu segurava a Bíblia, o braço que eu segurava a apostila, deu uma dor que eu não conseguia mexer. E eu vendia pano lá na loja, tinha que cortar. E às vezes, para poder pegar na tesoura, era difícil. Ficou duro meu braço. 30 dias de campanha, 30 dias de luta mesmo. O meu irmão lembra quando eu fiquei ruim desse braço. E eu falei, eu vou continuar orando. E aquela vida difícil. Aquela casinha não tinha água, o teto estava batendo na minha cabeça muito quente. E eu falava, eu não quero essa vida, Senhor, eu não posso aceitar essa vida, Deus, eu não posso. Até que Deus me deu esse sonho. Acordei, no dia que eu sonhei, cheguei lá, falei, olha, eu quero minhas contas. Eu era tão ingênua, eu estava 1 ano trabalhando, eu nunca tinha tirado férias, nunca tinha recebido 10 nem nada. E eu devia lá, sabe o que eu falei para a dona lá da loja?
eu quero ir embora, a senhora pegue a minha televisão, eu queria que a senhora pegasse ela para pagar minhas contas, porque eu quero ir embora. Só que ela sabia que eu tinha direito, né? Eu que não sabia. Ela falou, não, não, você pode ficar com a sua televisão e eu vou lhe dar o seu dinheiro desse mês. E aí eu fui atrás do carro para pegar minhas coisas. Irmãos, para a honra e glória do Senhor. Quando eu cheguei naquela rua, a mesma rua que Deus mostrou para mim no sonho, o dinheiro que eu tinha para pagar o caminhão era R$ 80, que eu olhei de longe, tinha um caminhão azul. Eu cheguei lá, eu falei, moço, você quer quanto para levar minhas coisas até Paraupebas? Ele falou, R$ 80. Falei, então, bora. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Voltamos para Paraupebas. Olha o propósito de Deus, olha o mistério de Deus. Nisso eu tinha feito a prova do concurso, ainda não tinha saído o resultado, né? E quando eu... E aí começou a rolar uma história que a empresa, essa grande mineradora, ia chamar aquele povo que ela tinha dispensado na parte teórica, que era eu, ia chamar para a parte prática, que era a minha turma. Mas eu tinha perdido, minha filha tinha perdido o meu celular, que tinha um chip, que tinha o contato que eu tinha dado para a empresa. Naquele tempo não tinha e-mail não era que nem hoje não. Só que eu tinha um amigo, eu tinha feito amizade com um rapaz nessa cidade de Curionópolis que trabalhava nessa empresa. E eu estava com uma semana que eu tinha acabado de chegar para Paraupebas. E de repente, eu já tinha um novo celular, né? E aí meu celular tocou e era esse meu amigo. Ele falou assim, Ivana, tu não sabe de uma coisa, fulana da empresa tal diz que tá tentando falar com uma tal de Ivana há dias e ela não consegue. E eu acho que é tu. Eles querem te contratar. Ai, gente, ali foi... Gente, eu não sei nem explicar que felicidade que foi aquela. Eu fiquei sem acreditar. Falei, e tu passou o meu contato? Ele falou, lógico que sim, passei. Ela vai ligar pra você daqui a pouco. Só foi o tempo dele desligar. Quando eu desliguei, a mulher ligou. Oi, Ivana, aqui é fulana da empresa tal. Queria saber se você ainda tem interesse de trabalhar conosco. Gente, naquela época, trabalhar nessa empresa era 10 vezes melhor do que trabalhar em um concurso público. Eu falei, dona... Ela falou assim, mas só tem vaga na área da operação. Não tem mais vaga na área da manutenção. Eu falei, dona, até para pegar minério com o pai eu vou. Falei para ela, eu vou. Com um mês e meio eu tava contratada como trainee. Ah, irmãos, o desafio aí foi grande, viu? Ah, que desafio. Cheguei nessa empresa sem habilitação. Eu não tinha um curso de informática, eu não tinha habilitação, não tinha nada. Eu nunca nem tinha ligado um computador, mas eu não fui para trabalhar em computador, não. Me jogaram num trator de esteira, porque eu não tinha habilitação. Eu e mais uma outra colega minha que eu amo de paixão, Deusinha. E a gente sofreu tanto. Meu Deus, fazia tanto buraco nessa mina, meu Deus do céu. E eram muitas críticas, porque homem, quando ele dá pra criticar, tem homem que ajuda, mas tem homem que quando ele dá pra criticar, vou te falar. E mulher também. E eu crente, e você crente, trabalhando com muita gente que não é evangélica, você sofre muita perseguição. Não tem jeito, você sofre mesmo, e eu sofri muito. Não vou falar que eu era perfeita, que eu vou estar mentindo. Não era e não sou. Tenho falhas, tive falhas. E eu lembro que eu ia, essa minha amiga ficava treinando e fazia buraco, e buraco, e buraco. Eu tinha um chefe muito bom que ele até faleceu. A árvore caiu em cima do ônibus e ele morreu, vindo da mina. E ele às vezes pegava o meu trator lá no depósito e falava assim, entra para dentro da caminhonete, fica lá quietinha que eu vou limpar o depósito para você. E ele ia limpava o depósito para mim, para todo mundo pensar que era eu, para não me criticarem. Porque ele queria muito que eu fosse efetivada, porque ele sabia que eu precisava muito daquele emprego.
E eu orava assim, eu saía para fora, eu levantava minhas mãos assim quando eu subia naquele trator alto, D8, D9, D6, o 9 era o que eu mais trabalhava, e eu falava, Senhor, unge minhas mãos, capacita-me. Eu preciso desse emprego, é o melhor emprego que eu já tive na minha vida, Senhor. Eu nunca tinha ganhado tanto. Eu ganhava mais de um salário mínimo, eu ganhava um vale alimentação, eu tinha plano de saúde. E eu falava, Senhor, me capacita, capacita minhas mãos, unge minhas mãos, por favor, Deus. E com 6 meses, eu comecei a pegar a prática. Para a honra e glória do meu Deus, para a honra e glória do meu Deus, porque não era eu. A honra é dele. Eu ouvi vários chefes falar assim, Ivana, tu coloca muito operador aqui no bolso, para a honra e glória de Deus. Não tinha um trabalho que me desse que eu não conseguisse fazer. Fosse praça de máquina, acesso, qualquer coisa. Deus me capacitou de forma tremenda, que até hoje eu falo, meu Deus, não era eu não. Meu Deus do céu, o que era aquilo? E eu tinha muito medo de altura, e eu ficava às vezes 50 metros de altura. Deus que me dava, Deus que me capacitou. Tudo, gente, deixa eu falar uma coisa aqui. Quando você tiver em uma missão, em um trabalho, que você pensar em desistir, você vai pensar, eu não consigo. Peça para que Deus te capacite. Consagre a Deus o teu trabalho, a tua vida. Peça para que Ele vai te capacitar. Nunca pedi a Deus para me capacitar em um trabalho para Ele não fazer. Deus sempre capacita. Ore a Deus com sinceridade. Não diga, eu não consigo, eu não dou conta. Diga, eu consigo no nome do Senhor Jesus. Deus vai me capacitar. Eu não sei, mas Deus vai me capacitar. Fale isso. E aí, trabalhei nessa empresa quase 7 anos. Estava muito cansada. Aí foi quando a doença que eu tenho nos ossos ficou ativa. Comecei a sentir muita dor, muita dor, muita dor. E eu comecei a estudar para concurso. E eu falei, não, e eu trabalhando, trocando turno de 0 hora, eu falei, vou fazer faculdade. Chegava de noite, chegava de manhã, eu ia estudar, Fiz minha faculdade tão sonhada de pedagogia. E aí eu falei, Senhor, eu quero sair. Eu tô muito cansada. Era 3 turnos diferentes, de noite, de madrugada, enfim. E eu comecei a estudar para concurso público. Eu chegava 3 horas da madrugada. Pegava a apostila, eu estudava até 5 horas. Dormia, acordava 9 horas, fazia almoço para ir trabalhar de novo. Na folga eu não sabia o que era lazer, era só estudar, só ia na igreja. Eu não assistia mais televisão, só estudava. Eu cheguei a estudar 10 horas por dia. Em férias, só estudava. Férias era 12 horas por dia. E aí teve concurso na minha cidade novamente. Ah, tá! Só detalhe. O concurso que eu estava estudando, quando eu estava sendo funcionária lá da loja, né, que eu vendi minhas coisas de casa para comprar material. Detalhe, eu passei. Só que eles demoraram demais me chamar. Quando eu estava com 1 ano de empresa já, nessa empresa mineradora, eu recebo lá em casa uma caixinha da prefeitura me convocando, um telegrama me convocando para trabalhar, que eu tinha passado no concurso. Só que aí eu optei ficar na empresa. E na época eu fiz a melhor escolha, porque depois eu conto para vocês. Mas aí eu passei. E, gente, o que eu recebi de crítica na época, falando que eu tava estudando de boba, que eu não ia passar, que só passava, que aí era muito inteligente, que era muito... Não duvide do seu potencial, querido. Você tem potencial, sim. Só depende de você. Dedicação, disciplina e foco. Não tem essa, que eu sou burra, que eu não sei. Você consegue sim. Não existe isso de que eu sou burra, não. Existe a dedicação. Deus tirou isso de mim, porque eu também me sentia burra, mas Deus tirou de mim esse complexo de inferioridade que eu não consigo. Eu falei, eu consigo sim, porque eu vou estudar e eu vou passar. E aí, nesse eu passei, demorou, ser chamado foi 1 ano, mas eu fui, só que eu fiquei na empresa que eu já estava.
Fui efetivada, fiquei esse tempo todo lá. E aí eu falei, agora eu vou estudar para concurso. Eu vou estudar. Apareceu um concurso na minha cidade, eu fiz. Passei lá no rabo. Não foi nem... Passei lá atrás mesmo. E aí fiquei aprovada. Fiquei, na verdade, fiquei bem no início dos aprovados. E aí eu falei, agora eu vou demorar a ser chamada nesse concurso. Nesse período, quando eu optei, no primeiro concurso que eu fui chamada, que eu optei ficar na empresa, eu tive um problema no útero. Eu comecei a sangrar muito. Eu queria contar isso em um outro vídeo. E aí começou a criar aparências de um câncer no meu útero. Eu tive que tirar o útero. Eu sangrava tanto, tanto, que parecia que lavava assim. Eu tinha que subir tinha que trabalhar com 5 calças dentro de uma bolsa e voltava suja, enfim. Eu tenho que contar isso em um outro vídeo. E aí, por isso que foi bom eu ter escolhido ficar na empresa, porque eu tinha um excelente plano de saúde. Se eu tivesse ido pro trabalho público, acho que eu tinha sofrido bastante, mas Deus, ele sempre ampara a gente, né? Mas aí foi onde eu tive todo o plano de saúde, foi excelente, a empresa me deu suporte. Quando eu passei no outro concurso, olha o agir de Deus. Eu não passei para ser chamada de primeira, passei lá no rabo. Aí eu tive que ficar na empresa, como eu ia ficar desempregada. Já tinha comprado minha casinha aqui, eu tinha comprado a minha casa lá no bairro, que era o lote, que era herança, comprei dos meus irmãos, e já tinha feito minha casinha bonitinha. Eu sonhava, pedia a Deus 2 cômodos naquele lote. Falava, Senhor, eu quero tanto 2 cômodos aqui pintadinho de verde. Eu vou pintar de verde. Deus me deu uma casa com 6 cômodos naquele lote, naquele terreno. Deus é lindo, Deus é tremendo. E aí, nesse período que eu passei, mas fiquei lá no rabo da fila para ser chamada, apareceu um nódulo na minha garganta. De início, o médico falou que não era nada, que era só um pequeno nódulo na tireoide. Esse nódulo cresceu muito, muito. E por pouco eu não saí da empresa para esperar em casa, estar muito cansada, até ser chamada na prefeitura, né, que era o emprego do concurso público. Mas eu falei, não posso me dar esse luxo na minha filha. Ela estava já mocinha. E aí eu esperei, né, e aí eu fui fazer tratamento, fui para capital. E lá eu descobri que estava virando um câncer. Estava criando aparências cancerígenas. E eu tive que tirar. Então, hoje, quando eu falo muito, eu fico rouca. E aí eu falo muito, viu? E aí eu tive que tirar, e aí fiquei de repouso. E eu estudando. Eu de repouso tinha um dreno aqui para poder drenar, né? O sangue e tal. E eu no quarto, eu acho que meus olhos doíam muito assim que eu operei e eu colocava um óculos escuro. Nesse tempo já tinha computador em casa, não tinha internet. E eu colocava um óculos escuro estudando. Recém-operada. No hospital, eu saí da cirurgia. 1 hora depois eu já estava estudando. A minha amiga irmã, Alex, sabe disso. Que ela estava lá comigo. Que ela que cuidou de mim. E eu estudando. Eu queria. Pensa que eu desistisse porque eu passei no rabo da fila que eu queria estudar para outros concursos. Eu queria passar, eu queria ir embora, eu queria crescer, queria evoluir. Queria dar uma vida melhor ainda para a minha filha. Queria ter um emprego com uma qualidade de vida boa, sabe? Eu queria... Enfim, e eu continuei estudando. Não me acomodei esperando só ser chamada no outro concurso que eu tinha passado, não. Operada estudando. E aí, com 1 ano batido, a prefeitura me chamou. Aí eu falei, agora eu vou. Aí eu fiz acordo com a empresa, saí e tomei posse no concurso que eu estou há 7, quase 8 anos. 7 anos por aí. Quase 8 anos, acho que é. Quase 8 anos. E
que é um emprego muito bom, graças a Deus. Sou funcionária pública auxiliar administrativo. E aí mesmo assim eu queria ir embora. Queria ir embora de Paraupebas, a qualquer custo. Eu continuei estudando para passar no concurso. E aí eu falei assim para Deus: Senhor, só uma coisa que faria eu ficar aqui nessa cidade, se o Senhor me desse o meu esposo aqui. Senão eu não fico não, Deus, eu quero ir embora. E aí eu comecei a focar na minha área, que é professora. Eu comecei a estudar para passar em um concurso nessa área. Queria ir embora para Goiânia, para aquele estado do Goiás. Na verdade, eu fui fazer prova Goiás, Palmas, Mato Grosso. Queria ir embora de qualquer jeito. Mas aí eu cismei no Goiás, que eu tinha também. Eu tinha minha prima lá, não tenho, né? E é uma cidade que eu gosto também. Toda a minha família mora na Bahia, mas Bahia ainda era muito complicado, muito longe dos meus irmãos. Para mim ficava muito, muito difícil ir para lá. Hoje eu já queria ir embora para lá, mas hoje já muito difícil, só um milagre de Deus. E aí eu estudando, passei no concurso. Lá em Goiânia, para professora. Tudo o que eu queria. Uma cidade no distrito de Goiânia, Senador Canedo. Tudo o que eu queria. Só que aí, detalhe, você não sabe de uma coisa. Na mesma semana que eu passei, eu fiquei noiva da minha bênção. Eu não cogitei. Eu disse que se o Senhor me desse o meu esposo aqui, eu iria ficar aqui. Eu fiquei noiva dele. Lógico que eu optei ficar aqui. E foi bom, porque o que eu ganho aqui, eu ia ter que trabalhar com 2 turmas lá para me conseguir tirar o que eu ganho aqui. E meu esposo tem o emprego dele, né? Então, eu casei. E aquela jovem que sonhava com 2 cômodos, Deus deu 2 casas. Aquela jovem que orou 12 anos pedindo um esposo, Deus deu uma benção de marido. Tenho aqui um vídeo onde eu conto isso, tá? Os meus 12 anos orando, pedindo a Deus um esposo. Se você ainda não viu, veja. E eu quero te falar uma coisa. Você não é um projeto fracassado. O diabo, por muitas vezes, tentou colocar isso na minha cabeça. E ele até conseguiu. Mas nós não somos projeto fracassado. Todos nós temos potencial, sim. Agora, deixa eu te falar. Não fique esperando a benção cair no teu colo, porque ela não vai, não. Você precisa agir. Você precisa sair da zona de conforto. Deus nunca desampara a gente, assim como diz a palavra dele. Ainda que teu pai, que tua mãe te desampare, eu jamais te desampararei, porque ele é sempre conosco. Mas ele quer que a gente haja, que a gente busque. Não é só orar também, não. Eu vou me inscrever no concurso, eu não vou estudar, não. Eu vou só orar. Negativo, meu querido. Você acha justo com quem tá lá estudando, se matando? Aí Deus vai te dar a bênção só porque tu tá orando? Milagre acontece. Acontece sim, mas tu tem que fazer a tua parte. Vai estudar e orar e vigiar e jejuar. Vai orar, estudar. Agora tem gente que ficar aí só reclamando, se vitimizando, ai que eu não consigo, ai que eu sou burra, ai que tu que é sortuda, tu que é abençoada. Nós somos todos abençoados. A benção tá ali, depende de você. Lute por ela. Para de se vitimizar. Eu já sou velha, eu sou feia, eu sou pobre, eu não tenho dinheiro. Ei, para com isso. Você tem vida. Você tem um Deus que é dono da prata e do ouro. Ele pode todas as coisas. Creia nisso. Para com isso. De pobre. Sou uma pobre coitadinha. Sou um pobre coitadinho. Você não é não, porque você é filha do rei. Você é filha do rei. Não há outro maior que ele. Saia dessa zona de conforto. Busque. Vai estudar. Mas eu já sou velha. Eu sou velha. E daí?
E daí? Eu tô com 40 anos, eu tô começando a fazer agora direito. Eu não sou melhor do que você, eu não sou melhor do que ninguém. Dedicação, foco, fé, oração. Você consegue sim, você consegue. Você não é um projeto fracassado. Deus não faz nada imperfeito. Deus não cria ninguém fracassado, não. Deus está pronto para te abençoar. Fidelidade a Deus, primeiramente busque a Deus. Eu nunca me canso de falar, coloque Deus no centro da tua vida. Seja um verdadeiro adorador. Adore a Deus com excelência, ponha Ele como prioridade. Tenha visão de reino e não visão de mundo, que esse mundo aqui é passageiro. Busque no Senhor e Ele vai acrescentar as outras coisas. Seja fiel a Deus na bonança, na tristeza, na felicidade. Seja fiel a Deus em tudo. Busque ter intimidade com Deus, comunhão com Deus. Sinta a presença do Espírito Santo, sinta o cheiro do Espírito Santo. Quando tu pensar que é o fim, para Deus é só o começo. Sabe, Esther? Quando Satanás tinha armado ali uma forca pro primo dela, Mardoqueu, quando tudo parecia que ia acabar, teve virada, como diz o hino. Deus foi lá e mudou tudo. Sabe por quê? Ela não desistiu. Mardoqueu não desistiu. Continuaram tendo fé. Mardoqueu, ele foi orar, ele foi clamar, ele foi jejuar. Ele saiu da zona de conforto. Ele poderia ter feito o quê? Entrar dentro da casa dele, ter chorado. Ai, meu Deus, vai matar todo mundo. Não. Ele foi clamar a Deus. Ele fez, como é que eu posso fazer? Ele foi para a porta do palácio, se mobilizou, ele chamou a atenção de quem podia resolver a causa dele. E você tá fazendo o que para resolver a tua causa? Para chamar a atenção de Deus? O que você tem feito para chamar a atenção de Deus? Você tem estudado? Aquela loja que você abriu, como é que tá? Como é que tá? Aquele comércio, tá todo sujo? Todo largado lá, o povo chega colocando preços 3 vezes mais. Pensa que Deus se agrada disso, meu irmão? Não agrada não. Seja justo. Ah, eu vou vender roupa. Aí pega a roupa, coloca lá, compra por R$10. Aí vende por 100. Amém, porque eu tô tirando os custos. Não, seja justo. Tire só aquilo que é devido. Cuide daquilo que Deus te dá. Se você, mas eu sou só dona de casa. Cuide da sua casa, então. Cuide dos seus filhos. Mantenha a sua casa limpa. Cuide de você como esposa, se dê valor, se valorize como a joia preciosa que você é. Cuide daquilo que Deus entregou na tua mão, o teu ministério, como está o teu ministério hoje na igreja. De qualquer jeito? Ou virou rotina? Eu vou só para ir, para agradar o pastor. Eu vou porque eu prego bonito e todo mundo aplaude quando eu prego. O eu já tá lá em cima. O eu, o orgulho, vá para adorar. Seja adorador. Faça por Deus, faça por amor a Deus, por amor a Jesus e não ao homem. Cuide do teu ministério como uma joia preciosa, porque é um talento que Deus te deu. Multiplique esse talento, não guarde só para você, não. Como diz aquela música, estamos juntando os manás para nós. Não, fale de Deus. Fale o quanto Ele é maravilhoso. Não tenha vergonha de falar que Deus é maravilhoso. Não tenha vergonha de dizer, ei, amigo, eu sinto muito, mas você precisa mudar de vida porque essa vida pode te condenar ao inferno. Você pode sim falar, isso é bíblico.
A gente pode sim abrir o olho do irmão. Agora vem cá, não venha ficar apontando o pecado do outro, não, enquanto você tem que... Ó, você quer tirar o cisco do olho do seu irmão como você tem uma trave no seu olho. Porque muitas vezes você olha tanto o defeito do outro que você se esquece do seu. Vigia, irmão, vigia, vigia, vigia. E você não tá vigiando. A irmã fulana precisa melhorar isso. A irmã fulana tem que melhorar a língua. A irmã fulana tem que melhorar isso aqui. A irmã fulana tem que melhorar isso aqui. E você, minha querida, tem que melhorar o quê? No que você tem que vigiar? No que você tem que melhorar? Cuidado antes de apontar o pecado do outro, os defeitos do outro. Cuidado, vaso do Senhor, mulher valorosa, homem de Deus, cuidado com a língua. Cuidado com o orgulho. O orgulho mata o espírito. Não deixe com que a carne fale mais alto em ti. Mate esse velho homem todos os dias. Que é isso? Nós precisamos nos colocar na posição de adoradores, de verdadeiros adoradores. É isso que Deus está procurando em nós. Nós fomos criados para isso. Eu nunca vou me cansar de falar isso. E eu te digo nesta madrugada, você não é fracassado, você não nasceu para ser um perdedor. Você foi vaso escolhido do Senhor. Você é precioso, você é amado, você é cuidado por Ele. Todos os momentos Deus tem cuidado de você. Você que não tem visto isso, o tanto que Ele tem cuidado. Se você visse o exército de anjo que Ele manda te guardar, te proteger, lutar por você, você ia achar, você não ia nem conseguir acreditar. Porque Deus manda anjos e anjos para lutar, para guardar a gente. Satanás, se ele investe com 1000 demônios, Deus investe com muito mais anjos. Ou às vezes Deus, ele próprio nos guarda. Porque é esse o Deus que nós temos. Deus maravilhoso. Deus que não perde uma guerra, não perde uma batalha por ti. Ele tá sempre zelando pela tua vida. E tu fica aí nessa cama. Tu fica aí murmurando dia e noite. Só sabe murmurar. É porque eu sou uma pobre coitadinha. É porque eu tenho isso. É porque eu tenho aquilo. Que eu sou doente. Que eu sou não sei o quê. É porque o meu esposo não é crente. Meu esposo, eu não vou porque não é crente. Eu não vou. Para com isso. A murmuração fez com que Israel passasse 40 anos no deserto. Se ao invés de eu não sou o melhor exemplo do mundo. O exemplo do mundo é Jesus, tá? O melhor exemplo é Jesus. Tire ele. Mas se eu tivesse ficado murmurando lá quando eu era empregada doméstica, ai, que eu sou uma pobre empregada doméstica, eu não tenho sorte. Ao invés de ter estudado, metido a cara, órfão de mãe, sem pai praticamente, você acha que eu estaria aqui hoje? Onde eu estou, no emprego que eu estou, na minha casinha aqui, estaria? Eu ia estar parada lá, que nem Israel passou 40 anos. Era isso que eu ia estar, porque a murmuração me impactou, a murmuração me estagnou. E o que tem te estagnado? A murmuração ou o pecado? Às vezes o pecado também não te deixa movimentar, não te tira do lugar, porque o pecado está aqui nas tuas costas pesando tanto que tu não consegue te livrar da prostituição, do álcool, dos vícios, né? Aí fica ali. Eu não tenho sorte, só se envolve com homem que não presta, só se envolve com homem errado. É porque eu não tenho sorte com homem. Tu não tem vigiado, não tem se aquietado. Se aquiete, espere no Senhor teu. Fecha as brechas para Satanás. Fecha as portas para Satanás. Espere o anjo trazer a bênção e entregar na tua mão. Eu estou falando de relacionamento. Tá? Agora, de bênçãos materiais, de emprego, você tem o dever e a obrigação de correr atrás. Vai distribuir currículo.
Sabe de uma coisa? Quando eu saí lá da escola que eu tava, fui lá para a empresa falou que não ia contratar, aí eu voltei para ser empregada doméstica. Eu podia ter falado, não, não quero mais ser empregada doméstica, não. Passei 3 anos trabalhando numa escola de boa, ganhando um salário mínimo. Eu vou querer agora um emprego melhor. Eu orei, eu queria um emprego melhor, queria muito, muito mesmo. Orei. Mas Deus abriu para mim uma porta, sabe onde? No hotel, trabalhando, limpando 12 quartos, cozinhando, lavando roupa, limpando o chão. A única porta que Deus abriu foi aquela. Eu falei, Senhor, foi essa porta que o Senhor abriu, essa porta que eu vou abraçar. Com um mês, Deus me honrou, me tirou de lá. Porque às vezes Deus só quer provar a gente. E Deus só prova quem Ele ama. Sabe por que nós passamos pela provação? Para Deus nos transformar o nosso caráter em um caráter cristão. A provação serve para a gente ter mais intimidade com Deus. Por isso que a Bíblia diz que Ele só prova quem Ele ama. Porque é na provação que Ele nos molda. É na provação que nós temos um caráter transformado, que nós nos aproximamos de Deus. Na bonança, nós não lembramos de nos aproximar de Deus. Mas na provação, sim, nós nos aproximamos de Deus. Nós nos tornamos íntimos dele. Por isso que ele permite que a gente passe por prova. Porque se a vida fosse só bonança, ia ter tanto crente desviado. Então, agradeçam ter na prova. Agradeça e louve a Deus. Eu não sei o que tem te impedido de sair dessa zona de conforto. Mas eu quero te falar, nesta madrugada, dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Não tenha vergonha, não. Eu não sei o que é que tu tens que fazer para sair da zona de conforto. Talvez tu tenha vergonha. Talvez tu tenha vergonha de sair por esse despacho do currículo. Talvez tu tenha... Tu tem vergonha de trabalhar numa casa doméstica, trabalhar num caixa de supermercado, trabalhar, seja lá no que for. Põe a vergonha do lado. Debaixo do braço, jogue, repreenda a vergonha. Repreenda. Vá, minha filha. E Deus vai te abrir porta. Se Ele quiser, Ele vai te abrir porta melhor. Creia nisso. Creia nisso. Talvez você entre em um supermercado sendo caixa, depois você vai ser uma fiscal, uma gerente, não sei. Mas Deus, Ele age assim, Deus é tremendo. Ele nos testa. Ele deixa a gente passar na prova. Que é para aprender. Que é Ele que está no controle. Que é para a gente ter um caráter transformado em um caráter cristão. Que é para a gente aprender a ter intimidade com Ele. Eu quero orar por você nesta madrugada. Bora orar comigo? Já vamos finalizar. Deus maravilhoso, papai querido, eu não sei quem está ouvindo este vídeo, mas o Senhor sabe. Deus, eu não sei o que tem impedido esta pessoa de sair de onde ela está, mas o Senhor sabe, e que o Senhor possa estar levantando, possa estar dando ânimo espiritual, ânimo físico. Eu não sei qual é a dor da alma dela que tem atrapalhado ela de se movimentar, de sair de onde ela está, de lutar pelas bênçãos dela. Mas nós repreendemos todo espírito maligno, toda seta maligna de desânimo, toda seta maligna de inferioridade, nós repreendemos em nome de Jesus. Restaura a vida espiritual dela. Dê-lhe ânimo, papai querido, que ela venha ter foco, fé, dedicação, e que o Senhor possa estar abrindo portas. Eu não sei qual é a porta que ela precisa, mas que o Senhor venha estar abrindo portas na vida dela, Pai. Deus querido, que ela venha ter visão de reino, que ela tenha visão de glória e não visão mundana, Senhor. Que ela venha ter um desejo de te buscar cada dia mais, papai querido. Que ela venha ter um desejo de te adorar, Senhor. Que ela venha ter um desejo de te amar. Que ela venha ter sede da tua palavra cada dia mais, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, aqueça esse coração com o Espírito Santo. Eu lhe peço em nome de Jesus, seja com esta pessoa, Deus. Eu lhe peço em nome de Jesus. Amém? Fique com Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para quem está precisando, porque assim você vai estar me ajudando a compartilhar a palavra de Deus. Amém? Jesus abençoe.
Gente, olha, eu não sei falar muito bem, não, eu sou um pouco assim gaga, mas é para Deus. É para Deus. E se uma pessoa for tocada através desse vídeo, eu já fico imensamente grata. E a honra e a glória é para Deus. Amém? Beijo, beijo, beijo. Jesus abençoe cada um.